Bom dia a todos. Nós vamos dar início a essa live, cujo tema são as novas possibilidades da educação profissional e tecnológica. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer a participação de todos e já deixar bem claro que esse é um primeiro trabalho que nós estamos fazendo, de muitos que a gente pretende fazer dentro do Conselho de Educação e Treinamento da Federação das Indústrias de Minas Gerais. Nós pedimos que todos mantenham o seu microfone desligado, dúvidas podem ser enviadas pelo WhatsApp, informado na projeção da tela. E eu tenho agora o prazer de convidar o professor Emerson de Castro, conselheiro do Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e também nós temos o privilégio de tê-lo como conselheiro do nosso conselho, do SET, para que ele possa conduzir e mediar esse evento. Que eu tenho certeza que será um enorme sucesso, tendo em vista essa pleia de profissionais que nós temos aqui conosco. Então, vamos dar início aí, professor. A palavra é sua. Presidente Paulo, muito obrigado. Muito obrigado, professor Luciano, que está aqui conosco, professor Elvio, professor Ricardo, Reinaldo, professor também, que na educação executiva também exerce esse desafio, né? O nosso tema hoje é um tema bastante desafiador, né? Em função do cenário que nós temos hoje, que são as novas diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional e tecnológica, essa conversa entre mundo do trabalho e educação, né? Que precisa muito de esforços comuns entre o setor produtivo e a educação, para que nós tenhamos uma competitividade no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, razoável para que a gente possa ter sustentabilidade na nossa sociedade, nossa comunidade. Eu gostaria agora de convidar o professor Luciano Sattler para fazer um aquecimento inicial do grupo a partir de um texto que ele escreveu e que eu tenho certeza aí que vai agregar muito à nossa conversa aqui. Professor Luciano. Bom dia. Nesse novo tempo que nós estamos vivendo, né? Como é diferente nós fazermos as coisas online, todos nós aprendendo um novo jeito de ser, um novo jeito de ser conselho. Então, a palavra aqui de agradecimento, né, à FIENG, na pessoa do nosso presidente do nosso Conselho de Educação e Treinamento, professor Paulo Roberto Henrique, que tem nos liderado tanto antes quanto agora, nesses momentos emergenciais, de maneira brilhante. E dizer que é uma honra estar aqui com o professor Emerson, professor Elvio, professor Ricardo e com o Reinaldo lá em São Paulo participando conosco. Eu tenho 10 minutos para tentar sintetizar os maiores desafios de uma grande reforma que nós temos passado na nossa educação profissional e tecnológica, que talvez para o SESI e para o SENAI, a nova legislação, na verdade, se adequa ao que o SESI e o SENAI já fazia muito bem, com muita inovação, muita competência. Mas, certamente, é um desafio grandioso para o setor privado e para, especialmente, o setor público, essas novas possibilidades da educação profissional e tecnológica. Acho que a apresentação... Pode voltar? Ah, está aparecendo? E aí, de que nós estamos falando? Agora, especialmente no início do ano, nós tivemos a publicação das novas diretrizes que tratam da educação profissional e tecnológica. Então, primeiramente, eu quero convidar vocês, nessa apresentação que vai estar à disposição de vocês, foi lançado um livro agora, em março, pelo INEP, que está com uma proposta bastante ousada de mudar a forma como se avalia a educação profissional e tecnológica. A indicação bibliográfica está aí para vocês, está disponível no site do INEP. E por que eu já quero
parece que a gente começa pelo final, né? Por que falar de avaliação, de mudar a metodologia de avaliação? Porque algumas das novidades que essa nova legislação nos traz é justamente a possibilidade de parcerias para envolver empresas e outras instituições na oferta da educação profissional e tecnológica. Agora, você imagina na cabeça de nós, professores, que nascemos no século passado. Acho que todo mundo aqui nasceu no século passado, correto? Então, estamos tentando nos adaptar ao novo século. Como é que eu vou trabalhar a avaliação da aprendizagem, sendo que parte da carga curricular acontece numa empresa, acontece numa metalurgia, acontece num campo ao lado do trabalhador normal da empresa, e lá nós vamos ter uma turma de 20, 30 alunos, na prática, trabalhando, como se estivesse fazendo estágio, e isso como parte dos nossos componentes curriculares. Então, por isso, esse desafio que eu convido vocês, e nesse livro ele traz essa explicação que eu acho que é fulcral na grande mudança que nós tivemos na regulação, que é a ideia de que a educação profissional tecnológica perpassa desde a formação inicial continuada, mas também por toda a educação básica, especialmente nas séries finais do Fundamental 2 e do ensino médio, e também no superior. E olha, quando falamos de superior, inclusive na pós-graduação estrito sensu, como aqui a FIENG exemplarmente acabou de lançar um doutorado, né? Mestrado profissional na área de aeronáutica, não é isso? Então, assim, educação. Como é que chama? Computação aeronáutica. Computação aeronáutica, poxa, perfeito, perfeito. Então, nós estamos falando de que a educação profissional e tecnológica vai desde o doutorado até o ensino fundamental. Olha que coisa bonita. O que que significa? Que nós podemos trabalhar isso de uma forma interdisciplinar desde a base, para a gente ter grandes cientistas, grandes tecnólogos. E aí é interessante que na melhor literatura de inovação que a gente consulta, os cientistas nos apontam que na história da inovação tecnológica, quem mais implantou inovação não foram cientistas, foram tecnólogos. É quem está lá na fábrica, é quem está lá na planta industrial, é quem está lá com a mão na massa. O cientista descobriu como que o vapor poderia mover uma máquina, mas foi quem estava lá na frente da linha de produção que criou uma máquina capaz de melhorar a produção usando aquela descoberta científica. Então, nós não podemos desprezar a importância da educação básica nesse ensino profissional e tecnológico. Então, convido a vocês a baixarem esse livro, A Avaliação da Educação Profissional e Tecnológica, porque a forma como nós organizarmos a nossa avaliação determina muito das metodologias que nós podemos adotar e dos nossos projetos políticos pedagógicos. E ainda, dessa publicação, ela faz um desenho de como que a educação profissional tecnológica está mesclada, tanto na educação básica, quanto na educação superior de graduação e de pós-graduação. E chama a atenção da formação inicial continuada e da qualificação profissional, que pode estar presente em todos os níveis e também fora da educação formal. Então, eu trago isso aqui só para a gente ter uma ideia dessa revolução que agora as novas diretrizes, pela primeira vez no país, transforma em um só corpo, né? Tira essa ideia de ser compartimentalizado. Ah, não, é ensino técnico. Não. Você tem educação profissional tecnológica em todos os níveis. E aí, lembrando de que nós estamos falando? Que isso está associado à promulgação da Base Nacional Curricular Comum, a BNCC, que traz um grande impacto em todos os níveis, mas especialmente no chamado novo ensino médio. O novo ensino médio tem um aumento de carga horária e há uma certa, vou dizer, uma indução de que esse aumento de carga horária privilegie a formação técnica, tecnológica e profissional. E nós temos aqui dois representantes, e o nosso presidente do Conselho Estadual de Educação de Minas, que acaba de aprovar o novo currículo, aprovar e homologar
o novo currículo de ensino médio para o Estado, que todos os entes federados têm que trazer a BNCC para a realidade do seu Estado, para a implementação a partir do ano que vem. Um grande desafio. O Fundeb teve a sua lei alterada, todo o seu marco regulatório, também para dar conta da BNCC, do novo ensino médio e das parcerias, seja dentro do setor público ou mesmo as PPPs, parceria público-privadas. Nós tivemos, então, o lançamento das diretrizes curriculares em janeiro, lembrando que a BNCC, e trabalha também no profissional tecnológico, permite, no novo ensino médio, uma carga horária importante de educação à distância, de ensino híbrido, e eu estava falando com a professora Marilza, que é a diretora do Ministério da Educação, dentro da CETEC, trabalhou muito fortemente na nova diretriz curricular, ela falou, Luciano, peça ao pessoal, viu, professor Paulo, da FIENG, para trazer para nós estamos precisando de orientações de como pensar o uso da tecnologia, seja na simulação ou na prática, para essa formação das competências profissionais. Esse é o grande debate que está acontecendo no MEC agora. Então, EAD, ensino híbrido, grande novidade, e o novo catálogo que foi publicado agora em janeiro também, e um catálogo muito mais flexível. E eu creio que aí o Ricardo vai poder falar isso para nós com muita propriedade, o grande avanço que é essa flexibilidade dos eixos profissionais que o novo catálogo traz para nós. E essa portaria que pouca gente entendeu ainda, que é a portaria que trata do ressaber, com um sistema nacional de reconhecimento e certificação de saberes e competências profissionais, que vai precisar ser regulamentado ainda. E eu vejo aqui, professor Emerson, uma grande possibilidade, inclusive, de nós trazermos a lógica como que nós vamos nacionalmente garantir uma coerência nessas certificações de saberes, né? E aí nós vamos ter que entrar com um lado digital muito forte para poder atender isso. Então, dentro dessas diretrizes, alguns poucos, né, dentro dos nossos 10 minutinhos, alguns poucos destaques da resolução que o Conselho Nacional de Educação publicou em 5 de janeiro, já foi homologada pelo MEC. Ela vai falar, então, dos itinerários formativos, que já é uma prática comum no SESI e no SENAI, mas é uma absoluta novidade para a maioria do setor educacional brasileiro. O aproveitamento de estudos e de experiências profissionais como parte da carga horária dos nossos cursos de EPT, em Educação Profissional e Tecnológica, a carga horária de EAD de ensino híbrido, como que nós vamos trabalhar, lembrando que nós temos 6 modelos diferentes de ensino híbrido, de acordo com a boa base científica do assunto, são 6 modelos. Então, você pode ter uma mesma turma, durante a semana, tendo 3, 4 modelos de aula em ensino híbrido diferentes, conforme o campo do saber, conforme o objetivo de aprendizagem, conforme o nível que a turma está. Também essas diretrizes vão permitir as chamadas saídas intermediárias, e isso se alinha com esse movimento internacional que é chamado de micro-badge, ou seja, cada vez mais você ter cursos que as pessoas possam ter certificações intermediárias. Então, um aluno que estiver conosco no ensino médio, dependendo do itinerário formativo que ele escolhe, que nós oferecemos, e o campo do saber que ele está, de repente, com 6 meses, ele já tem um certificado que até permite a ele alguma inserção no mercado de trabalho e que ajuda já também ao seu sustento e ao seu próprio aperfeiçoamento, né? Então, essas saídas intermediárias, como planejar isso, uma parte essencial do que nós ofertamos. Lembrando que nessa novidade agora, integrada, concomitante, então, ensino médio, né? Quando nós falamos de ensino técnico, pode ser integrado, concomitante, intercomplementar e subsequente. Desculpa o erro de português ali. E subsequente. Tanto no concomitante quanto no concomitante intercomplementar, eu posso planejar o ensino médio em que parte da carga horária acontece aqui na escola e parte da carga horária acontece numa empresa ou em outra escola. Isso é
novidade importante, nem todo mundo está confortável com isso, tem gente que prefere uma noção mais verticalizada. Eu sou super favorável ao que está proposto. Num mundo em que nós não damos mais conta de acompanhar a quantidade de conhecimento, informação que é produzida, nós precisamos ter parcerias que possam nos ajudar. Lá prevê a formação continuada com certificações intermediárias de aperfeiçoamento profissional técnico e atualização profissional técnica, e a chamada prática profissional supervisionada, que pode se dar mediante termos de cooperação técnica e tecnológica. E aí, professor Paulo, esse eu acho que é a grande contribuição que a FIENG pode trazer para a gente mudar o nosso ecossistema da cadeia produtiva em Minas Gerais. Vamos pensar que todos os nossos associados da FIENG podem se tornar uma escola, podem se tornar um espaço de aprendizagem, podem se tornar parceiros do Senai, do SESI, do setor público, de escolas privadas, para essa oferta da prática profissional supervisionada, e aí nós usarmos, inclusive, o Ressaber. E outra vantagem que a nova diretriz traz, que incomoda alguns, que é a questão do notório saber. Nós podemos reconhecer aquela pessoa que está lá na linha de frente, trabalhando há 20 anos, sabe tudo, sabe mais do que muitos engenheiros, e que às vezes não tem o título. E nós podemos reconhecer o saber dele e trazê-lo para ensinar aos nossos alunos, né? Então, no artigo 47, vai falar desse reconhecimento de saberes e competências profissionais, né, para certificação profissional. E já caminhando aqui para o final, calma, professor Emerson, já estou terminando. A ideia de trazer a experiência extraescolar, eu acho que isso vai nos permitir trabalhar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade tão desejada para o conhecimento do saber hoje. E aí o novo catálogo, que foi a resolução número 15, né, agora de dezembro, que eu convido a todo mundo que possa entrar lá, o site está muito bonito, por sinal. E essa portaria, que vai ser o grande desafio agora, que é a portaria do Ressaber. Como que nós vamos reconhecer saberes, especialmente aqueles que não acontecem no âmbito da escola. Ora, nós estamos na sociedade da informação. E o que caracteriza a sociedade da informação, em que ela é diferente da sociedade industrial, lembrando que a quarta revolução industrial é parte da sociedade da informação, é que nós vivemos num mundo em que a informação se tornou abundante e ela é produzida numa velocidade inédita e num volume inédito. Portanto, o conhecimento, e lembrando que o conhecimento só existe nas pessoas, na hora que eu transfiro o conhecimento para uma máquina, ele se torna informação. Então, o conhecimento cada vez mais extrapola os espaços tradicionais de aprendizagem. Nós todos temos que aprender sempre, todo o tempo agora, e em todos os lugares, e a ubiquidade da tecnologia nos permite isso. Então, é com essas provocações que eu deixo, então, o nosso grupo agora, para a gente discutir daqui para frente. Obrigado. Muito obrigado, professor Luciano. É importante a gente fazer alguns destaques aqui, né? Primeiro, a questão da LDB já traz, desde 94, essa questão das experiências extraescolares, valorização. E a gente vê muito pouco isso nas propostas pedagógicas, né? Ou seja, já existe uma permissão legal e nós ainda não utilizamos isso. Depois é importante pontuar nessa evolução a questão da resolução que trata da pós-graduação lato sensu, que é de abril de 2018, salvo engano, e que trouxe já um avanço enorme, quando permitiu o credenciamento de escolas de governo, já referendando o que nós tínhamos no passado, ou seja, o próprio setor público capacitando o seu quadro de funcionários, depois permitindo que instituições de pesquisa pudessem trabalhar o programa de lato sensu, instituições que trabalhassem a questão e a representação profissional. Então, por exemplo, os conselhos profissionais podem fazer credenciamento especial para pós-graduação lato sensu,
e as instituições normalmente já credenciadas para a educação. Isso mostra que lá em 2018 você já tinha uma preocupação em ampliar essa requalificação através da educação continuada lá dos programas de pós-graduação lato sensu, né? Ampliando o leque de instituições que poderiam ser credenciadas para esse nível de educação. E mais importante ainda é a questão do ressaber, que realmente o senhor falou muito bem, com muita propriedade, porque é um grande desafio. Porque hoje o monopólio da certificação está onde? Nas instituições da educação formal, né? E como isso vai se dar ao longo desse processo, nessa implementação, nessa regulamentação, é que a gente vai avançar cada vez mais. Bem, agora eu vou passar a palavra para o professor Ricardo, para que ele fale um pouquinho a respeito da gente, a respeito do tema e o que ele pensa, enriquecendo aqui o nosso debate. Obrigado, Ricardo. Bom dia para todos, cumprimento a todos aqui, em nome do presidente Paulo. Bom, com relação à nossa visão do Senai, é uma visão a minha visão que eu vou dar aqui é uma visão especificamente muito da indústria. E o que as diretrizes elas trouxeram para o Senai em específico? Há muitas práticas, muitas maneiras de trabalhar que nós tínhamos no Senai, as diretrizes elas trazem de uma forma muito explícita. Então, para nós, a gente, de uma certa forma, fica um pouco mais tranquilo, porque o nosso jeito de trabalhar, a nossa metodologia Senai de educação profissional, acaba, em parte, sendo referendada nessas novas diretrizes. Apesar, como foi muito dito ali, a própria LDB já previa muitas coisas interessantes, mas não eram praticadas, talvez até por não ter diretrizes muito claras sobre aquilo e não estar posteriormente regulamentadas. Tá? Para a indústria, a forma que era feita antes, vamos colocar dessa maneira, era muito morosa, principalmente no que tange ao alinhamento dos cursos que eram oferecidos pelas instituições de ensino de formação profissional versus a necessidade real de formação de mão de obra para a indústria. Sempre tinha um descolamento, um delay, e, obviamente, as instituições de ensino estavam sempre a um passo ou a mais passos atrás. Com as diretrizes, ela dá um pouco mais de autonomia às instituições de ensino em criar os seus cursos, principalmente aí que eu estou falando preponderantemente de curso técnico, e aí a gente ganha um pouco mais de tempo. No passado, não muito remoto, basicamente nós ficávamos presos ao catálogo nacional do MEC de cursos técnicos. Se não tivesse no catálogo, a gente não podia executá-lo, com algumas exceções de cursos experimentais, etc. Mas já tivemos casos de fazer um pedido de um curso, uma inclusão de um curso técnico no catálogo, se demorar de 3 a 4 anos. Isso não era algo como exceção, era quase a regra. E tivemos experiências diferentes também. Posso dar uma experiência real de um setor produtivo aqui no Estado, na área de fundição. Nós tínhamos um curso de fundição no catálogo do MEC, ele foi retirado e substituído por um curso de metalurgia. E o setor de fundição de Itaúna, especificamente aqui, reclamou muito, ficou anos reclamando. Nós demoramos quase 4 anos para voltar com o curso de fundição, que era o curso que realmente atendia a ânsia do setor produtivo. São alguns exemplos, tem vários outros, né? Mas aí, basicamente, nós dividimos aqui em 3 partes, que eu acho que essas diretrizes elas avançam. A primeira é a redução da burocracia. E aí eu pontuo aqui essa questão das instituições de ensino ter essa autonomia de a criação dos seus cursos técnicos alinhado com o setor produtivo e, obviamente, esses cursos devidamente autorizados pelo Conselho Nacional, o Conselho Estadual de Educação. Tá? É bom dizer para os ouvintes aí que estão nos vendo que não é um oba-oba, não é todo dia sai um curso e vamos colocar o curso no mercado e vamos... Né? Não é isso. O curso... Nós temos autonomia, mas os conselhos, os órgãos que autorizam, têm que fazer a devida autorização para esses cursos funcionarem. Tá? Uma outra coisa que eu acho que o Anderson falou muito interessante, que nós antigamente tínhamos 2 diretrizes, uma do curso técnico e outra do curso superior, e a qualificação não era nem abordada.
Agora a gente tem uma diretriz só, envolvendo a formação técnica, a formação superior, a qualificação básica e as qualificações que podem ser desenvolvidas, tanto no âmbito do ensino médio, no curso técnico, tanto no âmbito do curso superior. Então, isso é uma redução de burocracia, e aí a gente tem uma perspectiva muito mais interessante de itinerário formativo, que vai lá, pode vir lá da qualificação básica e terminar no mestrado e doutorado profissional, que eu acho também que foi um outro ganho que está muito explícito na diretriz. O mestrado profissional e o doutorado profissional. Não que o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico ele não perde a sua finalidade e não perde a sua importância, mas a gente ter um mestrado profissional, para a indústria, é um ganho muito grande. Por exemplo, esse exemplo que foi dado do mestrado profissional junto com o ITA de computação aeronáutica, é bem lá na veia do que a indústria desse setor realmente precisa. Então, tem essa questão de redução de burocracia, tem uma questão relevante também, que é de flexibilidade, e eu já comentei aí sobre a flexibilidade da autonomia de elaboração dos cursos técnicos, mas também essa questão de EAD, que ficou muito mais flexível. As instituições, se a minha memória não me falha, a gente consegue agora até 50% de EAD, antes, se eu não me engano, eram 20%. Né? Isso está bem regulamentado e está muito alinhado essas novas tecnologias, essas novas profissões, que elas são digitais, então o EAD é bem pertinente. E a questão também pós-pandemia. A pandemia nos trouxe isso, né? Nos mostrou que as aulas mediadas por tecnologia, bem planejadas e com boas ferramentas, elas trazem bons frutos, né? Então, quem tinha algum receio com relação à educação à distância, como uma ferramenta eficiente, a pandemia mostrou que, por necessidade, né, por dor, não por amor, que funciona. E o último ponto que eu coloco é com relação aos eixos tecnológicos. Para a indústria é muito bom. Antes, o catálogo, basicamente, ele trabalhava eixos tecnológicos. Agora, ele dá a possibilidade de, além de trabalhar com os eixos, trabalhar com áreas tecnológicas, né? E isso é muito relevante porque eu consigo descer mais o nível, eu consigo ter não só um curso de fundição, mas um curso de fundição focado em aço liga, por exemplo. Eu fui para uma área específica, né? Essa especificidade para a indústria é muito bom, porque a área de calçados de Franca é diferente da área de calçados de Nova Serrana. E os cursos técnicos, eles podem ter e devem ter agora essa perspectiva mais regionalizada. A tecnologia que se prega lá não é a mesma daqui, vice-versa, e até os produtos também não são os mesmos. Como exemplo, um focado mais em calçado masculino, outro mais em calçado feminino, isso muda bastante coisa. Então, são esses 3 pontos que eu gostaria de frisar, tem mais alguns que a gente vai falar ao longo do trabalho. Redução da burocracia, a questão dos eixos tecnológicos e a flexibilização. Obrigado, professor Ricardo. E é importante do que você falou, né? A gente tirar que as instituições hoje se ocupam muito dos egressos, né? Mas você analisar seu produto depois que ele está no mercado, né? É importante essa avaliação durante o percurso, né? Então, essa interação setor produtivo e escola ao longo da formação permite correções assim singulares e muito interessantes, né? Importante também, você falou, o alinhamento já da EPT, dessas diretrizes, já com a Base Nacional Curricular Comum. Ela já vem com essa coerência, né? Não tem um texto díspare com relação a isso. E traz uma perspectiva muito interessante também, que é o itinerário formativo, que deixa de ser um discurso e passa a ser uma prática, né? Ou seja, os próprios projetos pedagógicos têm que trazer essa conformação do itinerário formativo. E interessante também, quando você falou aí a respeito do mestrado profissional, a questão que no mestrado profissional são mais de 20 tipos de TCC, né? Enquanto o mestrado acadêmico, geralmente você tem a dissertação. Então, realmente é uma evolução muito importante. E agora eu gostaria de chamar o professor Reinaldo para que ele pudesse fazer as suas considerações. Seja bem-vindo, professor. Olá, pessoal. Estão me escutando bem? Se estiver escutando bem, fazem
Fazem um joinha aí. Boa, ótimo, porque estamos aqui no mundo híbrido, né? Ou seja, acompanhando. Então, fico muito feliz, né? Muito honrado aqui pelo convite. É sempre um prazer participar desses bate-papos, dessas dinâmicas, dessas discussões que a FIENG vem fazendo de uma maneira muito consistente, né? Trazendo esses assuntos à tona. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Reinaldo Gama, eu sou CEO da HSM e co-CEO da Singularity U Brasil. A HSM é uma das plataformas de educação corporativas maiores aqui do Brasil, e a Singularity U Brasil é uma joint venture com a Singularity University, lá do Vale do Silício, fundada pelo Peter Diamandis e Ray Kurzweil, que nós temos o privilégio de ter aqui no Brasil. Nós somos o primeiro da América Latina, são 8 apenas no mundo, 8 joint ventures no mundo, e a gente é o primeiro da América Latina, então a gente fica muito contente em trazer para cá, né, esse tipo de educação. Vendo, né, os pontos aqui debatidos, eles soam quase como música somados de alívio, né? Porque, apesar de algumas coisas já estarem em vigor e tudo mais, eu acho que isso traz à tona o que já acontece na realidade e ajuda na aceleração e na capilarização, na escala que tanto a gente precisa, né? O mundo do trabalho e a educação, elas ficaram distantes por muito tempo. E isso traz reflexos importantes no crescimento da indústria, no crescimento do país, né? Quantos universitários, quantos estudantes a gente não vê que falam, que saem do seu ensino superior e se sentem meio que perdidos, né? Ou seja, que não sabem muito o que fazer, né? Ou seja, parece que foram 4, 5 anos descolado de uma realidade, vivendo uma bolha, né? Uma bolha acadêmica, sendo que a realidade ela era muito diferente. Isso principalmente nos cursos, né? Nos temas de tecnologia, né? E a gente também precisa começar a rever isso. O Ricardo comentou um pouquinho, né? Esses nomes, né? A gente trabalha ciências da computação, né? Esse nome já não faz muito mais sentido no mundo de hoje, né? A gente precisa ampliar, precisa começar a rever também essas grades, né? Esses nomes. E o que eu gosto muito no que foi exposto aqui, né, nessa nova diretriz, é que as pessoas elas estão, né, e a gente trabalha muito isso, a gente está muito na educação executiva, na educação corporativa, e a HSM tem 35 anos de história, e a gente já viveu os momentos, né, dos grandes gurus, né, Peter Drucker, Kotler, enfim, grandes nomes que hoje as pessoas não querem mais, né? Não dá para ter mais guru no mundo de hoje, né? Eu tenho uma frase que eu tenho usado, eu uso bastante, já devo ter até usado numa das reuniões do Conselho de Educação aqui da FIENG, que eu tenho o prazer de fazer parte aqui, que não existe especialista em coisa inédita. Se é inédito, não tem como ser especialista. Então, o que a gente está vivendo é a era do ineditismo, é a era do novo, né? Ou seja, não dá para a gente ter gurus, a gente precisa de gente que está ali na ponta, que está fazendo. As pessoas querem aprender empreendedorismo com quem empreendeu. As pessoas querem aprender gestão com quem já fez gestão. Por aí vai. Vou dar um exemplo. Óbvio que o acadêmico ele é muito importante. Ele é super importante. As referências, né? Porque a gente muda muitos nomes, né? A gente vê isso, né? Os nomes vão mudando ao longo do tempo, mas a teoria ela é antiga, né? A teoria é antiga, mas surgem nomes mais modernos. Então, essa referência ela é super importante e a gente ter o acadêmico é super importante.
Mas esse equilíbrio entre a prática, esse equilíbrio da gente ter as pessoas que estão ali vivenciando, que estão ali na ponta, isso é muito importante para o crescimento do profissional, para o crescimento do estudante. E o que eu gosto muito nessa nova diretriz, né, que o professor Luciano trouxe aqui, é que a gente traz uma visão do lifelong learning na prática. Muito tem se falado do aprendizado ao longo da vida, né? Não tem mais momento do trabalho, não tem mais momento do ensino, é tudo uma coisa só, ficou muito fluido. A gente vive a era da integralidade. Nós estamos aqui no horário de trabalho e tem pessoas assistindo, teoricamente, no horário comercial, né? Estamos no horário comercial e temos pessoas nos assistindo, aprendendo. Então, isso ficou muito fluido, né? E essa diretriz, ela traz um pouco disso, o que me encanta bastante. E hoje, na educação executiva, na educação corporativa, a gente já vive isso. A gente já vive os bootcamps dentro das empresas. Ou seja, a gente lançou no ano passado o Learning Village, que é um espaço de educação voltado para a inovação aqui em São Paulo, na Vila Madalena, que é a sede da Singularity University, a sede da HSM, que tem grandes empresas, HR Techs, ou seja, startups de recursos humanos, e EdTechs, startups de educação, convivendo no mesmo espaço. E essas grandes empresas, eu tenho, por exemplo, as pessoas na parte da manhã fazendo um bootcamp de tecnologia, e à tarde, elas, no mesmo espaço de trabalho, elas estão trabalhando para suas empresas, estão produzindo algum projeto, enfim. Isso no mesmo espaço. Então, em um andar, ela desce ali para ter a aula, para ter o bootcamp, e depois ela vai para outro andar, que é onde está a sede da empresa dela ali, e convivendo com outras empresas, né? Ou seja, a gente tem ali grandes empresas unindo esforços ali para a formação de pessoas. Porque hoje, o que a gente está vivendo no país é um grande rouba-monte de profissionais, principalmente em tecnologia. Eu tenho visto isso. Ou seja, uma empresa forma um profissional, aí vem a outra, oferece um pouco mais, busca, tira aquele profissional. Ou seja, a gente vive num país com 14 milhões de desempregados, e quantos números a gente não vê aí? Ora, são 300 mil vagas na área de tecnologia, são 400, são 40, são 50, enfim. O importante é que tem um apagão aqui, que faltam profissionais e que a gente não está vendo. Então, essa busca, essa união de você trazer o trabalho e o profissional juntos, de novo, eu acho que só corrobora o que a gente já está vivendo e que outros grandes países já praticam. Então, de forma muito breve, eu não quero comer mais o tempo, porque eu acho que o bate-papo vai ser muito rico. Vou passar a palavra para os meus colegas aqui e espero que a gente aqueça mais aí no bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, professor Reinaldo. Eu tenho certeza que a sua contribuição foi muito importante, principalmente que fechou todo o nosso itinerário formativo, né? Principalmente lá da Base Nacional Curricular Comum, educação básica, ensino médio, pegando a educação profissional e fechando aí na educação executiva. E que os nossos executivos tenham sempre em mente que é importante ligar educação e mundo do trabalho, né? Que nessa formação eles possam realmente aqui, como o nosso presidente aqui, Paulo, ele tem falado, né? Esse Conselho de Educação e Treinamento da FIENG é esse esforço realmente de abrir a cabeça, a mente, ampliar as possibilidades dessa interação que é muito importante, né? E especialmente na questão dos cursos de tecnologia, as empresas de tecnologia com as suas certificações, por exemplo, você pega a Oracle, né? Ela tem certificações de profissionais extremamente fortes, né, que são requeridas. Mas os cursos de tecnologia mesmo, de formação para a área de tecnologia, hoje tem vagas ociosas, não conseguem atrair
vamos dizer, esses profissionais para formar. E é interessante que há uma contradição muito forte. Você tem uma demanda por profissionais de tecnologia, tem oferta de vagas ociosas para a formação desses profissionais e ainda tem esse gap. Mas isso daí é um bom debate para a gente. Agora eu vou passar a palavra para o professor Elvio, que é o presidente do Conselho Estadual de Educação, também meu presidente, que é aqui para fazer as suas considerações. Bom dia, é um prazer estar aqui na FIENG, né? Cumprimento a todos na figura do presidente da Câmara, professor Paulo. O Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, ele é um órgão de Estado que visa regulamentar o sistema de ensino no nosso Estado. Dessa forma, todo o processo que vai passar da regulamentação dessas novas diretrizes voltadas ao ensino profissionalizante tecnológico serão discutidas no Conselho Estadual de Educação e aprovadas lá como diretrizes para a implementação da educação profissional e tecnológica. A questão fundamental que eu vejo nessas novas diretrizes é exatamente o que já foi falado aqui. Primeiro, é uma democratização do pensamento e da simbologia do que é uma educação profissionalizante técnica. Há uma ideia que vem ao longo do tempo que a educação profissionalizante técnica seria uma educação de segundo nível, que seria diferenciada da educação acadêmica. E agora, né, essas diretrizes elas visam exatamente, de certa forma, quebrar um pouco desse paradigma, mostrar a importância da educação profissional e tecnológica também na formação do indivíduo, na formação do cidadão, não só na especificidade do ingresso no mercado de trabalho, de abastecer o mercado do trabalho, o mercado profissional, mas também na questão da formação, né, pessoal, ética e cidadã, tão necessária, né, nesse momento que a gente passa e que a gente percebe essa lacuna e essa falta, né, do modelo anterior de educação que era adotado no país. Uma questão importante também que a gente vê é essa proximidade da integração do ensino acadêmico, do saber acadêmico com o saber profissionalizante ou com o mundo do trabalho. Obviamente, ao longo do tempo, né, várias iniciativas foram tomadas para tentar fazer com que isso acontecesse de forma efetiva, de forma real. Mas, como os meus antecessores aqui mesmo disseram, existe sempre um gap entre o que está sendo feito na escola e o que está sendo feito na indústria, o que está sendo feito nas instituições tecnológicas, o que está sendo feito, né, a necessidade do mercado de trabalho. A ideia é que essas novas diretrizes elas possam diminuir radicalmente esse gap, ao flexibilizar a inserção, né, das indústrias, a inserção do mundo do trabalho no espaço acadêmico, ao permitir as parcerias entre as instituições de ensino e as instituições produtivas, né? E ao entender melhor como é que isso se dá. Qual que é a grande questão nisso aí? Qual que é o grande papel do Conselho? Claro, como já foi dito aqui pelo nosso professor Luciano, não é uma questão de um oba-oba, não está aberto, né? Também pelo professor, não é uma questão que está aberta, ou que qualquer coisa vai ser aprovada, que qualquer coisa vai valer, né? Não é isso. A ideia é diminuir realmente a questão da burocracia e a gente conseguir aprovar, né, e trabalhar a regulação desse sistema, principalmente nessa questão do notório saber, né, do ressaber e do notório saber, o que a gente vai trabalhar nessa questão, porque, obviamente, para a pessoa virar um instrutor, virar um professor, ela tem que ter outro tipo de conhecimento, que não apenas o conhecimento prático, é a junção das duas coisas. A gente vai ter que ter um conhecimento, sim, né, de pedagogia, de andragogia, né, coisa de ensino, né, para poder saber repassar o conhecimento. E nós vamos ter também, obviamente, trazendo para mais perto aquele gap, né, de diferença entre o que está se fazendo e o que está se estudando, né? Eu diria que as instituições científicas, nós temos duas coisas fundamentais aí interessantes.
Tem instituições acadêmicas de ponta, onde a pesquisa de ponta no Brasil é desenvolvida lá, e ela fica fora e distante da necessidade real de mercado. Às vezes, o mercado não sabe o que está sendo feito na academia, e a academia não sabe qual é a necessidade do mercado. E eu acho, né, e espero que essas novas diretrizes elas venham exatamente diminuir esse gap, diminuir esse delay que existe, né, entre o que está sendo desenvolvido, o conhecimento inovativo, disruptivo, e a questão do mercado, que está sendo aplicado no mercado, tanto de um lado quanto do outro. Que nós temos, tanto na academia, conhecimento de ponta, inovativo e disruptivo, e nós temos também no mercado conhecimento também feito, né, fora da academia, inovativo e disruptivo, e às vezes numa velocidade muito mais acelerada, porque, logicamente, existe a noção de investimento, a noção de valoração, de pertença, é diferente de um ambiente para o outro. A ideia, então, é que eles possam se aproximar cada vez mais e que a gente consiga, do Conselho, né, nós sabemos que no Conselho teremos um longo trabalho pela frente, não só na implementação da Base Nacional Comum Curricular, né, tanto no ensino fundamental como no médio e agora no ensino profissionalizante e técnico, que a gente também já tem uma comissão estudando isso, né, para como que a gente vai regulamentar, como que isso vai se dar no estado de Minas Gerais, e também, e que é uma coisa que as pessoas têm que entender, que processo de educação é um processo contínuo. Ele não é um processo estanque, que se muda, se muda um parâmetro, se muda um paradigma, se muda uma diretriz, e a aplicabilidade é imediata. Essa aplicabilidade é ao longo do tempo. Nós temos que entender que a pessoa ingressa no sistema educacional, né, na educação infantil, lá na tenra idade dos 4, 5 anos, e vai sair, né? Será que vai sair? Ou vai continuar, como disse, né, o nosso professor ali, a questão da educação ao longo da vida? Ele ingressa e não sai mais, né? Esse é outro paradigma que a gente tem que mudar, que não existe mais essa questão dos níveis, né, separados, cada um vai formar de uma forma. Nós vamos ter que ser, sim, como a própria diretriz já permite, certificações intermediárias, saídas intermediárias, reconhecimento de habilidades e de conhecimentos, né, que foram adquiridos ao longo da vida. Mas isso não significa, em nenhum momento, que a gente entende que, a partir de agora, né, e isso já é uma exigência do mundo inteiro, que a gente vai sair algum dia do sistema educacional ou sair algum dia da escola. Muito antes, pelo contrário. A gente vai voltar sempre à escola, essa é a ideia, né, da educação ao longo da vida, buscar os saberes que estão sendo desenvolvidos e, principalmente, em acontecendo essa necessária integração, está cada vez mais preparado, né, para dar respostas às demandas do mercado e às demandas da sociedade. É isso que a gente espera que aconteça, e é isso que eu gostaria que a gente discutisse mais. Obrigado. Perfeito, professor Elvio, muito obrigado pelas suas palavras. Duas coisas são muito importantes, né? A questão que, em 2018 também, em dezembro de 2018, o MEC publicou a resolução que trata da curricularização da extensão, né? Isso já trouxe para o ensino superior essa questão do hands-on, do mão na massa, né? Porque a extensão, querendo ou não, é o aluno dentro da sociedade, dentro da comunidade, né? A outra situação também que eu acho importante é que nessas diretrizes foram trazidas a figura do instrutor. O que aconteceu semelhante lá na educação à distância, que foi a outros profissionais da educação à distância que praticamente configurou a questão do monitor, do tutor, do autor, né? E agora traz essa figura do instrutor. E outra questão importante para finalizar aqui, para a gente já ir para as perguntas, é justamente a questão que essa relação do trabalho e mundo da educação é importante também se há espaço para o professor nas empresas, né? Como parte da formação do professor. Não adianta a gente desconsiderar que para o professor é importante que ele conviva, que ele perceba aquele ambiente aonde o aluno dele vai trabalhar.
eu acho que um programa de formação de docentes, já que a gente discute isso, também é importante. Essa residência docente nas instituições, nas empresas, nas indústrias. Bem, pessoal, nós vamos já no final do nosso evento. Nós recebemos algumas perguntas aqui que eu vou passar para os nossos convidados aqui. Então, eu vou sortear aqui inicialmente para o professor Ricardo. A primeira pergunta, Ricardo, é a seguinte: a necessidade de qualificação e requalificação é premente, especialmente em um mundo pós-pandemia. Quais mudanças e perspectivas as novas diretrizes da educação profissional e tecnológica nos ajudam a enfrentar esse desafio? Bom, eu vou ser simplório na resposta, porque essa questão de qualificação, requalificação, aperfeiçoamento, de uma forma constante, isso traduz muito em velocidade. Trazendo para as diretrizes, acho que a parte que diz respeito à educação EAD e a educação híbrida é que talvez vai dar uma resposta para essa agilidade. Então, cada vez mais, vou falar pelo Senai, a gente não cogita mais que um curso nosso não seja híbrido, seja totalmente presencial, a menos que a indústria lá queira. A gente percebeu que o híbrido, utilizando uma ferramenta adequada, metodologias adequadas, ele nos dá muita agilidade e nos dá também um pouco mais de escala. Por exemplo, na área de TI, hoje é necessário. A gente está com um déficit muito grande. Então, além de a gente precisar de qualidade, agilidade, a gente também precisa de escala. Então, o híbrido ele nos proporciona isso de uma forma muito mais rápida. Então, em suma, seria isso. Perfeito, muito obrigado. Vou passar agora uma pergunta para o professor Reinaldo. Sabemos da importância da educação executiva para o desenvolvimento do país e para a sustentabilidade das empresas. Mas seria importante que os novos empresários conhecessem as vantagens da integração empresa-escola, uma vez que foram formados em modelos onde esse distanciamento era premente. O que você poderia dizer a respeito? Bom, ótima pergunta e eu concordo plenamente. Eu acho que a empresa, até falei isso no começo, né? As empresas deveriam estar muito mais próximas das escolas, né? Por justamente aproximar e entender que ali é o grande celeiro e, obviamente, que se você está próximo nessa formação, você vai ter menos gasto de tempo, de dinheiro, enfim, na educação executiva. Isso pode até parecer maluco, dado que esse é o meu business, mas, de fato, eu acredito que esse aprendizado ele nunca para. Né? Não é porque a empresa está lá que você para com a educação executiva. Né? Eu acredito, a gente vive, é o que eu digo, né? A gente vive o ineditismo. Então, essa atualização ela é constante. Mas, obviamente, se você está próximo ali na escola, você tem informação melhor, você cria uma base muito melhor para você discutir outros temas, para você ser muito mais profundo, para você, enfim, ir num nível maior de aprendizado. Então, eu concordo plenamente. A gente tem visto esse movimento, né? A HSM ela faz parte da Anima Educação. A Anima Educação tem um capítulo que chama o C-Dual, ou seja, Unidade Curricular Dual. O que é esse dual? Esse dual é a empresa dentro dos cursos. Então, a gente tem algumas grandes empresas, hoje são mais de 50 empresas que têm uma matéria dentro dos seus cursos, dos diversos cursos que a Anima Educação tem. Né? E isso é muito interessante. A própria HSM faz parte disso. A gente, dentro do curso de graduação, a gente tem uma aula que é dada pela HSM, que é de gestão e negócios, que a gente fala de globalização e internacionalização. O que a gente fala exatamente dentro das empresas. Usa uma referência bibliográfica muito atual, ou seja, nomes atuais que a gente tem visto. Então, essa aproximação
ela tem que ser contínua, ela tem muito espaço. As empresas precisam, a gente vê isso muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos, como as empresas estão integradas dentro do meio acadêmico, o que geram pesquisas, o que geram diversos benefícios. E a gente precisa ver muito mais isso aqui no Brasil. Então, eu concordo plenamente e acho que tem muito espaço e a gente precisa incentivar isso. Muito obrigado, professor Reinaldo. Professor Luciano, podemos verificar um alinhamento entre a BNCC e a recente publicação das diretrizes para a educação profissional e tecnológica pelo CNE. O que o senhor pode nos dizer a respeito? Vou ficar em pé, não é por nada não, é só porque está sendo um microfone para cada um. Professor Emerson, eu vejo que nós estamos rompendo um modelo que é a herança colonial que nós temos, um modelo bacharelístico, para um outro modelo mais fluido, como é a palavra que o professor Reinaldo lembrou. Quando nós falamos desse alinhamento entre a BNCC e as novas diretrizes, na verdade, nós já estamos caminhando há um tempo desalinhados. Há um desalinhamento entre ciência, escola e mundo de trabalho. E nós estamos agora buscando esse alinhamento. Como é que nós vemos o desalinhamento? Ora, muitas pessoas hoje formadas no ensino superior trabalhando em subempregos ou em empregos com subqualificação. O Reinaldo lembrou bem que nós temos 14 milhões de desempregados no Brasil hoje, mas quando nós somamos os desalentados, ou seja, aqueles que não estão procurando emprego mais, nós chegamos a 32 milhões de pessoas no Brasil sem trabalho, sem uma fonte de renda que não seja o auxílio público ou uma outra fonte na família. E essa taxa de desemprego ela é ainda maior na população de 17 a 24 anos de idade, que é justamente quem deveria estar no ensino superior ou se formando no ensino superior e que não está achando um trabalho nem na área que se forma e nem no nível de renda que se espera quando se forma. Nós estamos aí, conforme até o professor André Gorst escreveu há algum tempo atrás, um livro fantástico que se chama As Metamorfoses do Mundo do Trabalho. Não por coincidência, hoje tem uma empresa aqui, eles nem sabem que eu estou falando deles, um dos mais novos unicórnios do Brasil, uma empresa mineira, que é a TakeNet, vocês devem conhecer, está lançando hoje um programa de formação de 30 mil desenvolvedores. Eles estão doando o dinheiro da empresa para formar 30 mil desenvolvedores. Eu acho que esse tipo de iniciativa, que nos Estados Unidos é classificado dentro do movimento Give It Back, olha, você já ganhou, vamos devolver para a sociedade, deve ser um exemplo para nós. Se nós tivermos esse tipo de alinhamento entre empresa, mundo da educação, isso que agora a BNCC e as novas diretrizes nos abrem uma possibilidade mais clara, já prevista antes lá na LDB, vai nos ajudar nesse alinhamento. Então, acho que essa palavra que o senhor usou é fundamental. Alinhamento. Formar cidadãos críticos, cidadãos, mas capazes de estar alinhados com essa mudança do mundo do trabalho que a sociedade da informação nos traz. Muito obrigado, professor Luciano. Passamos agora à última pergunta para o professor Elvio. Professor Elvio, como essas diretrizes curriculares nacionais serão alinhadas aqui ao sistema estadual de ensino, aplicadas? Bom, lá no Conselho, desde quando eu comecei a minha gestão lá, a gente trabalha de uma forma bem compartilhada e cooperativa. Chamamos todas as entidades interessadas e que participam do sistema de educação no nosso estado para discutir e para formatar as normas e as diretrizes que a gente emana no Conselho para regular a educação no estado. Nesse caso, não vai ser diferente. Nós já instituímos uma comissão lá, que já está trabalhando, né, uma comissão voltada exatamente à educação profissionalizante e técnica, que é presidida pela conselheira Jussara, e nela nós temos um grupo de conselheiros, primeiro trabalhando internamente, e assim que possível nós vamos trazendo para a comissão as outras entidades
que são copartícipes, né, dessa formatação de como essas diretrizes vão ser implementadas no Estado. Sejam eles sindicatos profissionais, sindicatos voltados, né, a sindicatos de profissionais, sindicatos de escolas, né, de entidades. Nós trabalhamos também com os dirigentes municipais de educação, com a UNCM, com a Undime, com os conselhos municipais, porque existe toda uma integração nesse sistema. E, obviamente, vinculados diretamente à Secretaria do Estado de Educação, que também é nossa parceira, na discussão e na implementação dessas diretrizes. Eu diria que essas diretrizes estão sendo estudadas, como é que elas podem ser implementadas e quais são as reais necessidades diferenciadas do nosso Estado para que a gente, então, possa emanar a nossa normativa sobre a educação profissionalizante e técnica no Estado de Minas Gerais. Obrigado, professor Elvio. Agradeço aqui a presença de todos, né? Agradecendo a presença do professor Luciano, muito me honra estar aqui com você, com o professor Elvio, com o Ricardo, com o Reinaldo, né? E eu passo agora a palavra para o nosso presidente, professor Paulo, para fazer o encerramento do evento. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco nessa 1 hora em que nós pudemos começar a discutir um assunto que é de tamanha importância e interesse de toda a sociedade brasileira, porque nós vivemos num país que ainda necessita e carece de forma significativa de formação profissional, de ensino. Nós temos um número enorme de pessoas que não tiveram a oportunidade de ter a sua plenitude no ensino. Então, essas mudanças, eu tenho certeza, que vêm eliminar uma dicotomia que existia, que era muito grande, entre o ensino e o dia a dia da nossa vida, as empresas, e com isso a gente começa a ver que um prognóstico feito aqui, eu era ainda jovem, em 1974, um seminário internacional da Pan-Americana que teve na UFMG, em que um profissional de fora disse que o Brasil teria um grande problema no final do século XX e no século XXI, exatamente pela falta de formação profissional adequada. E a gente vê que nós temos um número enorme de pessoas desempregadas, mas, por outro lado, tem um número enorme de pessoas querendo procurar emprego, mas que se embrearam por uma área que não era a área que o mercado necessitava. Eu acho que essa parceria entre universidade e empresa é a solução para que a gente possa começar a diminuir cada vez mais essa distância entre o trabalho e o profissional. Eu agradeço a todos vocês, foi de altíssimo nível esse encontro e a gente vai se preparar para um segundo brevemente. Muito obrigado a todos.